Fiz o convênio sem carência pra ter o meu bebê no Santa Joana e deu tudo errado. Explicar essa tour, né? Porque tem muita gente perguntando, já era pra eu ter falado sobre isso, mas enfim. Estava aguardando o meu reembolso. Bora. É importante lembrar que eu fechei o meu convênio no final do 6º mês de gestação. Então eu estava entrando no 7º mês, tá? Guardem essa informação. Outra informação importante. Eu troquei de celular. Esse celular é novo, eu tinha um outro, que eu estava falando com... eu vou tratar com Maria e... Ana e Maria, tá? Eu falava com a Maria, e a Maria, ela me falou que a gente podia fechar o convênio no início da gestação, ou com 7 meses de gestação, né? Se você tivesse com 7 meses, você já poderia fechar. Então, eu fechei no final do 6º mês. A Maria que me passou a informação. Beleza. Você tem print disso? Não, gente, eu não tenho, porque eu simplesmente troquei de celular. Mas os prints vão vir. E aí vocês vão ver as informações. Bom, é importante lembrar que eu não estou aqui para prejudicar o trabalho de ninguém. Eu só quero contar o que aconteceu comigo, porque eu postei nas minhas redes sociais. Eu não acho justo com outras pessoas que possam querer fechar, ou que tenham fechado, e que passem pela mesma situação que eu, porque foi bem desagradável. Então, o intuito do vídeo é realmente alertar, né? Porque eu postei, foi nas minhas redes sociais, eu indiquei, eu coloquei o número. Então, assim, a responsabilidade é totalmente minha de vir aqui e ser totalmente transparente com vocês. Ó, eu fechei o convênio. Pra você fazer esse convênio, você tem que pagar o quebra. E aí tem um valor lá que você paga pra elas, né? E mais 3 parcelas, no meu caso ficaria o valor do quebra, mais 3 parcelas referente ao convênio. Então, o convênio que eu escolhi, ele atendia no Santa Joana, na acomodação apartamento, ficaria o valor do quebra, mais 3 parcelas de 1.100 e alguns quebradinhos. Não me lembro exatamente os valores, tá? Enfim, fechamos o convênio, enviei toda a documentação. Não tive nenhuma informação referente ao tempo que a carteirinha seria liberada, tá? É importante também ressaltar essa informação. Então, caso vocês tenham entrado em contato, caso queiram fechar, pergunte antes, tá? Porque eu realmente não perguntei, tava tão... não foi passado nenhum prazo para a liberação da carteirinha. Inicialmente, quando eu fechei, tá? Depois passaram. E quando eu estava completando 37 semanas, eu mandei mensagem falando que estava preocupada e com medo, porque eu queria agendar o parto dia 7/11, né? E ela disse que daria tempo. Vou postar o print e o áudio, tá? Mas vai dar tempo, mano. Se não fosse dar tempo, eu te falava, entendeu? Mas pode ficar tranquila. Ai, mas por que você fechou um plano assim, que não sei o quê? Gente, outras pessoas que eu conheço já fecharam, fizeram bariátrica, fizeram partos, enfim, deu tudo certo, só comigo que deu errado. Ai, que ódio. Ana e Maria são enroladas. Então, como eu já sabia desse histórico, eu menti referente às minhas semanas gestacionais. Eu falei que estava com 2 semanas a mais do que eu estava. Por quê? Porque eu imaginei que a carteirinha fosse demorar pra sair por conta dos relatos. Bom, então os prints estão aí. Eu menti sobre a idade gestacional, gente. Por isso que eu falava com ela como se eu já tivesse com 8 meses. Porque a gente já tinha entrado em novembro. E ele tava previsto pra novembro. Foram dias e dias assim, tá? De passar prazos, de falar a cartinha vai sair tal dia e não saía, ou a gente ficava sem resposta, até que eu comecei a me estressar muito com isso. Tanto que foi uma época que eu não tava respondendo no WhatsApp dos meus familiares, porque estavam perguntando sobre isso, e tava me estressando muito. Aí o que eu fiz? Eu parei de responder o WhatsApp. O Bruno ficou responsável por falar com ela. E assim, gente, a gente, quando tá num pico de estresse, vocês sabem como que é, né? A gente quer resolver a situação imediatamente. Então, era uma coisa que envolvia saúde, a gente tava preocupado, então a gente tava vivendo aqui num pico de estresse terrível. E aí o Bruno começou a falar com ela. Ela não se dirigia a ele, ela falava como se estivesse falando comigo. Aí, ele começou a falar com ela pelo WhatsApp dele. Dia 19/11, meu marido entrou em contato com ela pelo meu WhatsApp e ela falou assim que eles estavam cadastrando as carteirinhas. Então, a gente imaginou que sairia naquela semana, só que teve o feriado, do dia 20/11 foi feriado. Acho que era numa sexta ou numa quinta, sei lá. E aí, gente, emendou tudo. Era pra ter saído na segunda-feira. Só que o que aconteceu? Na segunda ou terça, no dia 24 ou 25 de novembro, a carteirinha já seria liberada. Porque eles estavam cadastrando as últimas carteirinhas e eles enviam tudo de uma vez pra elas. Enfim, não tem como dar detalhes porque eu não entendo muito bem. Mas o Bernardo nasceu dia 23, eu entrei em trabalho de parto dia 23. Minha carteirinha ia ficar pronta entre o dia 24 ou 25 de novembro. Então, assim, tive que ir pro SUS. Graças a Deus foi um parto tranquilo, né? Não tive nenhum. O que mais me deixou irritada nessa situação foi que a gente só começou a ter as informações concretas no final, quando eu já tava quase parindo. Demorava pra responder, ou não respondia, ouvia o áudio e ignorava. E a gente não tava mais nessa fase de, aguarda, que não sei o quê. Não, a gente queria uma posição, a gente pagou também. Então, isso me irritou muito. Por isso que o meu marido começou a falar com ela pelo WhatsApp dele. E ele ficou responsável por isso porque eu poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Então, me isentei desse estresse todo. Mas fiquei chateada com a situação. Mas graças a Deus o Bernardo veio com saúde e foi um parto tranquilo, graças a Deus.
Dia 23 eu mandei mensagem pra ela, falando que o bebê nasceu e tal, que eu tinha internado, na verdade. Dia 24 eu pedi o reembolso, dia 24 de novembro. E aí, gente, o reembolso só saiu ontem. Ontem não, anteontem. A gente tá no dia, que dia é hoje? Ah, eu tô totalmente perdida no tempo. Mas o reembolso saiu agora em janeiro. Então, por isso que eu demorei pra falar sobre isso. E tava guardando o reembolso. Realmente tava com medo de não receber o reembolso. Se eu postasse esse vídeo, sei lá, né? Vai que acontece. E foi isso, gente. Por isso que eu não fui pra Santa Joana. Muita gente perguntando, era meu sonho. Mas eu sabia de todas as coisas, né? E, enfim, o importante é que o Bernardo veio com saúde, que a gente teve um parto tranquilo. O Bruno ficou comigo o tempo todo. Enfim, gente, quem quiser fechar com elas, feche, mas tenha ciência de que isso aconteceu comigo. Então não deixem pra fechar, não caiam na lábia, tipo assim, você consegue fechar com 7 meses. Não caiam nessa lábia. Tente fechar antes, feche pra você ter aí uma estabilidade, se é o sonho de vocês, façam. Porque assim, uma cesárea no Santa Joana, com a equipe médica deles, tá 27 mil reais. O meu parto, né, se tudo tivesse dado certo, sairia 6 mil. Tudo, o quebra da carência, mais as parcelas. Então assim, era o meu sonho. E vai ficar pra um próximo, né, não sei se eu vou ter outro filho, não sei como que vai ser, enfim, vou deixar Deus agir na minha vida, porque não tem como eu ficar dando certeza das coisas pra vocês. Mas é isso, espero que tenha ficado tudo esclarecido. E até o próximo vídeo.